Olá a todos, estamos aqui no estúdio Talk Science da FCE Pharma e Cosmetic. Sejam todos muito bem-vindos. Estou hoje com o Evaristo Senati, que é o diretor comercial da divisão Evercare da Evertz para toda a América do Sul. Evaristo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para falar um pouco de alguns mitos, né, das embalagens blisters de medicamento. Então, se você puder se apresentar, por favor. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso portfólio, nossa empresa, né, um pouco da nossa história e da nossa inovação para o mercado farmacêutico, né? Meu nome é Evaristo Senati, eu já estou nesse segmento de farma há pelo menos 30 anos, desde quando todos os produtos eram usados, eram embalados só em PVC mono. Nossa. Então eu vi a evolução do PVDC, do Aclar, e agora estou participando, né, depois desse tempo todo, de uma nova virada, de uma nova inovação, né? Inovação no mercado, que tradicionalmente vem usando esse polímero que é o PVC. Muito bom. Evaristo, vocês estão trabalhando já há algum tempo, né? A Evercare, ou Evertz, mundialmente, inclusive, com estrutura PET monomaterial para medicamentos. Eu acabei de chegar da feira Interpac, onde uma das palavras que a gente via nos outdoors era PPWR, né, que é a legislação que está vindo e a gente aqui do Brasil vai ter que se adequar se quiser competir, se quiser exportar. E monomaterial, que era outra conversa, né, outra chamada forte, monomaterial, porque com o monomaterial a gente consegue efetivamente estar na economia circular. Além do que, né, o material PET, todo mundo sabe, que é entre os materiais plásticos o que mais se recicla, o mais fácil de se reciclar, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco para as pessoas, né, como está sendo a introdução dessa inovação importante no mercado nacional. Bom, novamente, obrigado pela oportunidade, né? Isso aqui foi uma das grandes, né, conquistas, né, da Evercare nesses 2 anos de existência, que é o PET monomaterial. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, especificamente, você tem PET dos 2 lados. É uma tendência que nasceu, como você diz, na Europa. A Evertz é uma empresa portuguesa, que está completamente plugada e entende perfeitamente a mudança na legislação da Europa, e os nossos acionistas decidiram montar esse segmento farma globalmente para atender essa futura demanda. Então foram feitos uma série de investimentos pela Evertz, começando pela criação da Evercare, que é uma empresa bebê, né, recém-nascida, filha, recém-criada para atender essa tendência, como você bem disse, de um material mais friendly. Mais friendly por quê, né? Além dele ser um material de formulação simples, uma cadeia que não é complexa, é um material plug and play, que ele já está maduro no segmento alimentício, que é muito mais próximo do farma do que o segmento de PVC, que já está mais ligado à construção civil e a outras aplicações elétricas, Sim, automotivas e tudo mais. E o PET, né, por uma questão de estar na indústria alimentícia, ele já atende, já em termos de processo, de certificações e tudo mais, legislação, o segmento farmacêutico. E, como você bem disse também, já grandes empresas na Europa, como a Bayer, a Sanofi, Rect e outras tantas, já estão, né, com pipeline para o desenvolvimento desse blister monomaterial. E eu acho que o segundo passo, depois dessa fase, vai ser a inclusão do PCR também na camada externa,
que é uma necessidade, você falar em PCR e reaproveitamento de materiais hoje, né? Nós precisamos parar de gerar lixo, começar a reaproveitar isso, não só no plástico, em eletroeletrônicos, em qualquer tipo de embalagem, e começar a usar menos recursos naturais para embalar aquilo que vai voltar para a cadeia e ter um ciclo perfeito. Então essa foi a nossa ideia, essa é a principal pegada. É lógico que nós temos a linha com alumínio, compatíveis com alumínio, com COC para dar barreira do PVDC, mas essa é a nossa grande inovação e cooperação aqui no mercado brasileiro, que por enquanto somos os únicos que estão oferecendo, né, que estamos oferecendo essa opção no mercado. Evaristo, se eu tenho uma indústria farmacêutica que está usando um outro material plástico na linha, eu consigo simplesmente mudar sem grandes necessidade de fazer setup novo ou fazer uma troca de máquina, ou é só ajuste da máquina que eu tenho em casa, é isso? Nas máquinas mais modernas, né, principalmente as que vêm da Europa, elas já são preparadas, já são ajustadas para o corte. O PET ele tem uma vantagem e que passa a ser, de um certo ponto, uma desvantagem. Ele tem uma resistência mecânica maior, o que permite que você reduza a gramatura do PVC, que você tem 10, 15% de resistência mecânica maior. Por outro lado, o corte é um pouco mais, já é um desafio um pouco maior. As máquinas modernas já vêm preparadas. As mais antigas, que possuem conjuntos de facas mais antigos, como o PVC é um material mais mole, se você fizer um ajuste ou uma manutenção somente no sistema de corte, praticamente não existe nenhuma outra regulagem, a não ser que a gente tem que levar em consideração que o PET ele termoforma 15 graus mais baixo do que o PVC, vai economizar que gera uma calor, economia de energia e sela na mesma temperatura. O problema passa a ser o corte e a idade do equipamento, né? Tá. Então, você diria que em função, né, da indústria farma ter exigências extremamente rigorosas, vocês tiveram que fazer algum tipo, né, de superação de desafio técnico, ou foi relativamente tranquilo? Não, foi bem tranquilo. Nós já sofremos 3 auditorias, sendo uma da Sinduspharma, de um outro grande laboratório nacional, do maior laboratório nacional, e uma auditoria que nós provocamos para ver que ponto nós estávamos. Nas 3 auditorias, em termos de instalação e processo, nós sequer recebemos alguma notificação menor. A planta está super preparada para atender e com o selo já da Sinduspharma, desse outro grande laboratório. E foi muito gratificante, e isso graças ao time de 4 Barras, que é um time muito competente. E a Evertz, ela já possui grandes clientes do segmento, os maiores clientes do segmento food já estão com a Evertz, eles são muito exigentes, exatamente na questão de exportação, exatamente. Então a Evertz já está num patamar de conseguir atender já... Então vocês já estão homologados? Teoricamente, sim. A Sinduspharma representa 87%, 90% dos laboratórios brasileiros. E a Anvisa também já reconhece o PET monomaterial em processos, né, Eduardo? A Anvisa conhece bem o PET, porque, como você sabe, ele está presente para alimentos, para a indústria farmacêutica também, claro, através de frascos e outros tipos de embalagem onde o PET é reconhecido. Mas quem tem que acionar a Anvisa para aprovação de algum do PET com medicamento é através de estudo de estabilidade, que o próprio laboratório apresenta, submete, e a Anvisa, por questões operacionais e outras dificuldades que eles têm de pessoal e tudo mais, de trâmite, né, de excesso de carga, demora algum tempo para fazer a aprovação, e isso é normal. Nada que esteja fora do padrão. Mas, no caso de uma apresentação, o polímero PET, o laminado PET, o extrudado PET, já é um material amplamente usado como você bem disse, pela indústria alimentícia e farmacêutica também em outras apresentações. Outras apresentações, legal. Então, você entende, né, que além de ser uma estrutura mono, amigável,
ele também tem a favor a questão da reciclabilidade. Nesse contexto, você acredita que vai haver desafios a serem superados para ser introduzido, ou você acha que isso é algo que naturalmente vai acontecer no mercado nacional? Olha, do meu ponto de vista, né, lógico, isso é uma opinião pessoal, eu acho que existe um grande risco para os laboratórios hoje, que são homopolímeros que dependem exclusivamente da cadeia do PVC, Porque não se precavenham em ter um segundo polímero ou um segundo polímero com outras camadas como opção. Porque hoje, você que viaja o mundo, você sabe muito bem que as condições geopolíticas hoje, as situações de comércio internacional, frete, recursos hídricos, energia, a coisa está muito estável, então as cadeias já não são mais tão sólidas quanto eram há 10 anos atrás, no pré-pandemia. Então, aí você pega a indústria farmacêutica, ela está com uma apresentação para todos os sólidos ligados à cadeia do PVC e do PVDC, né, que é do cloro, nos dois casos. Eu acho isso um risco muito grande. Se eu tivesse do outro lado, eu ia estar me precavendo para ter um substituto, mesmo que eu não vá usar, mas tê-lo aprovado, para ter uma alternativa viável, né, e de fácil acesso. Mesmo que isso significasse um custo, um investimento para aprovação alto, porque hoje eu acho que nenhuma cadeia que depende de um só produto ou de uma só apresentação está garantido, né? Está garantido. Cada vez mais. Evaristo, você tem uma experiência, uma vida, né, inteira no segmento de farma. Você enxerga quais tendências, né, para este segmento até 2030, pelo menos? Quais você entende que vão ser as tendências e os movimentos? Cara, essa pergunta é muito boa, né? E nós que estamos há muito tempo no mercado somos parte dessa resposta, né? Hoje, a vida útil, né, o tempo de vida útil do brasileiro nos últimos 30 anos mudou demais, né? A média nacional, né, desculpa se eu sofri falar algum erro aqui, mas eu acho que está em quase 74 anos a média Brasil, né, considerando o Nordeste. Né, o Sudeste, você está chegando perto dos 77, 78 anos. Então, o mercado ele é crescente, né, do ponto de vista de vitaminas, proteínas, de reposição hormonal, reposição vitamínica, né, de outros males de pressão, coração. Eu acho que é um mercado que vai se tornar maduro mais rápido do que o mercado europeu, que hoje é o maior consumidor de sólidos, é um dos maiores mercados de fármacos no mundo, né? E é um mercado que tem uma renda em ascensão, né? De ascensão. Então, a América do Sul, Brasil, a América do Sul toda, ela vem caminhando para esse envelhecimento e essa mudança de cultura em relação àquilo que é saudável ou não. Então, a minha expectativa particular, a minha opinião, é muito boa para esse sentido, porque as pessoas estão aprendendo a se cuidar mais, se vende hoje menos bebida alcoólica, menos tabaco, né, mais proteína, as pessoas já falam em mais saúde, condição social, e isso está relacionado não só a fármacos, mas a vitaminas também, a outros tipos de suplementos, outros tipos de produtos que estão relacionados a esse tipo de embalagem. Bom, então, acho que a perspectiva é muito boa para o segmento. Além do que, da demanda, né, por soluções que sejam mais sustentáveis economicamente, ambientalmente e socialmente, né? Então, exatamente. Eu acho que junta-se, né, essas três. Isso é outra coisa muito interessante, muito inteligente que você falou, porque a sustentabilidade para comida e para os fármacos, do meu ponto de vista, ela passa pelo shelf life. Com certeza. Então, quanto mais você puder, né, prolongar a segurança, prolongar a vida útil desses dois segmentos, isso significa menor custo e mais acessibilidade.
Com toda certeza. Então, acho que as nossas atenções em pesquisa têm que estar voltadas para isso, nesses dois Para setores. atender mais pessoas. Isso é um trabalho que você faz muito bem lá, a gente percebe muito que você traz muitas coisas lá. E no Pharma, né, eu achei muito interessante a sua iniciativa de começar a falar disso, porque ninguém toca nesse assunto, né? Alguém tem que alguém falar, tem que né? tocar, e a gente tem que, nós vamos falando com a Sindus Pharma também, para começar a entender, né, para fazer as pessoas entenderem de forma bem clara, né, o risco e os benefícios de se ter alternativas, opções. Maravilhoso. Que bom que a gente já tem isso no Brasil, né? Então, quem quiser ter mais informações, conhecer, está disponível Evaristo Senati, da Evercare, da Evertz. E nós também, no Instituto de Embalagens, podemos apoiar vocês nessa nova jornada em busca de algo melhor, de uma embalagem melhor para um mundo melhor. Certo? Certo. Muito obrigado, obrigado. Evaristo. Obrigado.